Batista também, foi visitar um membro da sua igreja que não estava participando já há algum tempo. Ele chegou lá na casa desse senhor, estava sozinho na casa, fazia frio, ele estava com a lareira acesa. Moody bateu na porta, esse irmão cumprimentou, e os dois foram se sentar no sofá em frente à lareira. E aquele irmão que estava afastado já começou a conjecturar o que queria falar. Aquelas desculpas que sempre as pessoas que se afastam dão, sempre são as mesmas, as cegas. Eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem com Deus. Olha, eu não me sinto amado, ninguém me procurou, eu não sei, eu me sinto excluído, ninguém me ama, ninguém me quer, coitadinho de mim. São as mesmas desculpas até hoje. E aquele irmão começou a conjecturar e pensa, na hora que o pastor falar alguma coisa, eu vou responder isso. E Moody ficou quieto. Uns 15 minutos, olhando ali para a lareira. E o pastor só esperando ele falar, e o irmão só esperando o pastor falar alguma coisa. Moody se levantou, pegou um instrumento e separou uma brasa da lareira e deixou de canto. Se sentou novamente e ficou em silêncio. Mais uns 15 minutos, a brasa havia se apagado. Aquele irmão virou para Moody e falou: pastor, já entendi a mensagem, estou voltando à comunhão com os irmãos. Lógico que uma conversa como essa só poderia dar certo entre dois homens, né? Porque se tivesse uma mulher no meio, já está falando o tempo todo. Só dois homens para ficar em silêncio por meia hora. Mas Moody expressou ali algo claro. A brasa, longe do braseiro, acontece o quê? Apaga. Alguns já expressaram para mim que a igreja é como a Arca de Noé. Já ouvi um pastor falando isso. Na Arca de Noé tinha todo tipo de bicho, os mais diferentes que você possa imaginar. Cá entre nós, dentro da igreja, tem cada figurinha. E o que acontecia dentro da arca? Com um monte de animais juntos, você acha que o cheiro era bom? Você acha que tinha um cheiro de rinodê, de seiva de alfazema? Você é velho. Não. Um monte de animal junto, o cheiro às vezes não é bom. Mas eu vou te dizer, um dilúvio que está lá fora, aqui é o lugar melhor e mais seguro onde podemos estar. E eu vou te dizer mais. Alguns têm uma ideia utópica de que igreja é o lugar perfeito, que aqui não acontecem problemas. É só você ler as cartas do Novo Testamento de Paulo, as coisas que ele falava, você lê o livro de Atos, as coisas que aconteciam. Eu acho muito interessante que a Bíblia não se furta em momento algum de deixar claro que haviam problemas, haviam divisões, havia necessidade de intervenção, muitas vezes, de Paulo, no caso de Evódia e Síntico, duas líderes. Paulo e Barnabé se separaram em determinado momento do ministério. Quantas situações aconteciam em que a Bíblia deixa claro que nós ainda não estamos no céu, estamos aqui na terra, na igreja, no lugar onde todos nós estamos sendo aperfeiçoados ao caráter de Cristo. E já que ninguém consegue fazer isso sozinho, nós precisamos da igreja. Certa vez, uma pessoa chegou e falou: pastor, às vezes eu acho que aqui dentro está pior do que lá no mundo. Olha, não tem nenhuma novidade disso. Paulo já tinha falado em 1 Coríntios 5:1: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Não tem novidade. E às vezes a gente tem uma visão infantilizada de que nós já estamos na antessala do céu. Ora, e viver com os irmãos lá no céu será glória. Mas viver com os irmãos aqui na terra é outra história. Presta atenção no que eu vou te falar. Devemos fazer parte da igreja, não porque aqui seja perfeito. Aliás, eu gostaria de te lembrar, ou te avisar, que você também não é perfeito. Talvez alguns fiquem chocados com essa notícia, mas você também não é perfeito.
nós fazemos parte da igreja. Porque quando nós frequentamos em submissão, não é só frequentar, mas quando frequentamos em submissão à igreja, nós estamos dizendo no mundo espiritual que nós estamos debaixo de autoridade espiritual e de proteção ministerial. Isso significa estar congregando. Eu vi uma reportagem essa semana muito interessante, que o Centro de Pesquisas Pew, nos Estados Unidos, apontou que 46% dos evangélicos americanos entendem que não precisam frequentar uma igreja para manterem a sua fé. Presta atenção, quase metade dos evangélicos nos Estados Unidos entendem que não precisam frequentar uma igreja. Eu gostei demais da resposta do pastor Rick Jones, também americano. Lê comigo aí na tela. Ele diz assim: ser parte da igreja universal sem se submeter a uma igreja local não é possível, bíblico ou saudável. Primeiro, insinuar ser possível fazer parte da comunidade maior sem antes fazer parte da menor não é lógico. Em segundo lugar, não é bíblico. Todas as epístolas do Novo Testamento presumem que os cristãos são membros de igrejas locais. As epístolas foram escritas às igrejas na cidade. Elas nos ensinam como nos relacionarmos bem com outros irmãos, como encorajar os fracos dentro da igreja, como nos conduzir na igreja, e olha o que ele fala, e o que fazer com os pecadores não arrependidos na igreja. Elas nos ordenam a nos submetermos aos nossos presbíteros e nos incentivam a buscarmos os nossos presbíteros para orar. Todas essas coisas são impossíveis para quem não é membro de uma igreja local. E aí tem aquela famosa pergunta que as pessoas fazem. Perguntar onde a Bíblia ordena que sejamos membros da igreja é como perguntar onde no livro de regras da FIFA requer que sejamos humanos para jogar futebol. Ora, o livro inteiro foi escrito à igreja. Os ensinamentos bíblicos são dados no Novo Testamento à igreja. Então é algo óbvio. Estamos entendendo que a orientação é para a igreja. A igreja era a igreja na cidade, que se reunia em diversos locais. Havia um presbitério na cidade. Então, a necessidade da gente fazer parte de um corpo local é extremamente importante. E a gente repete, não é simplesmente a organização, mas o fato de estarmos no local onde somos conhecidos, onde as pessoas nos conhecem, sabem a nossa história, onde somos confrontados, animados, prestamos contas, somos encorajados. Por isso, em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que estava acontecendo naqueles dias? Os cristãos estavam sofrendo uma perseguição terrível por parte dos romanos, porque afinal a igreja primitiva proclamava que Jesus Cristo é o Senhor, e você sabe que César era o Quírios, era o Senhor, então aquela palavra revolucionária, já que César era considerado como Deus. E eles também eram perseguidos pelos zelotes, que era um tipo de um grupo guerrilheiro religioso, que era contra a subservência a Roma, e entendia que na palavra dos cristãos, quando se falava de amar os inimigos, aquilo atrapalhava o movimento. Então eles eram perseguidos por ambos os lados. Os cristãos eram presos, mortos, torturados, famílias separadas, e muitos irmãos não estavam aguentando as tribulações, as lutas, e tinham medo de se reunirem. Vai que chega a polícia, vai que chegam os romanos, os zelotes, estavam com receio de se reunirem. E o autor de Hebreus fala isso: não deixemos de reunirmos como igreja, encorajemo-nos uns aos outros. Até quando? Ainda mais quando se aproxima o dia. Que dia? O dia da volta do Senhor Jesus. E hoje, como igreja, nós estamos vivenciando um momento difícil. Os nossos filhos, nas faculdades e até nos colégios, já recebem uma visão humanista anti-Deus. É, de alguma maneira, permissivo ser evangélico, desde que você não venha a querer testemunhar, desde que você não queira fazer discípulos. Há uma predisposição da imprensa, das leis,
em relação a isso. Estamos para ser votada agora uma lei teoricamente contra a homofobia, e todos nós aqui somos contra a homofobia. O grande problema é que ela não deixa claro o que é permitido ou não. De repente, você ter uma palavra de Deus com orientação de que Deus ama o homossexual, mas é contra a homossexualidade, pode ser contra a lei. Toda essa perseguição que nós sofremos como igreja, toda essa sociedade anti-Deus, e as tribulações que nós passamos em nosso dia a dia, o Vidinho falou aqui, estamos vivendo dias difíceis em nosso país. É a tragédia de Brumadinho, a criminalidade no Ceará, lá no PCC, essa questão que teve de jogadores do Flamengo e outras coisas que vão acontecendo. E alguns passam nas suas lutas, tribulações pessoais. Como foi importante esse tempo de ministração na vida dos irmãos. E alguns começam a ficar abatidos, e talvez você tenha chegado hoje aqui com seu coração abatido, pesado, não sentindo vontade de vir, e às vezes já te passou na cabeça, não, talvez eu não vou hoje porque eu estou desanimado. A Bíblia diz, encorajemo-nos. Nós estamos aqui para encorajar uns aos outros, a continuarmos na caminhada em nome de Jesus. Persevere, meu irmão. Os grupos familiares estão estudando sobre a nossa identidade em Cristo. Que coisa importante! A identidade em Cristo nos leva a entendermos a nossa aliança com o Senhor e a aliança com a igreja. Todos nós queremos frequentar uma igreja local, um local em que seja acolhedor, amoroso, serviçal, uma igreja que possa abarcar com todo amor, agradável, congregarmos com alegria. E eu te pergunto, o que você tem feito para isso? O que você tem feito para deixar a nossa comunidade local mais agradável, mais abençoadora? Você ora por ela, pelos irmãos, pelos pastores? Você contribui? Você se preocupa com a vida financeira da igreja? Qual é a sua atitude em relação à igreja? Porque devemos entender que eu tenho uma responsabilidade histórica. Se Deus me colocou aqui, é para eu semear aonde fui plantado por Deus. Você tem frutificado? Você foi semeado aqui, eu pergunto, você tem frutificado na vida de outros? Não é só querer receber a sua bênção. Eu pergunto, você tem sido bênção na vida de outros irmãos? Tem frutificado na vida de outros? Eu gosto muito de um termo que Vitor Rodrigues fala, que nós devemos derramar o azeite de Deus no meio dos irmãos. Derramar o azeite é a bênção, a unção de Deus. Você é alguém que quando se aproxima dos irmãos, o que você fala com eles? Você encontra com o irmão, você liga, você está junto numa atividade, fala da igreja, o que você fala? Deus vai fazer isso, aquilo, que bênção, glória a Deus, vamos desenvolver. Ou você fica criticando a igreja, criticando os irmãos, criticando o pastor, criticando isso, criticando aquilo. Você derrama azeite no meio dos irmãos? Tem gente que quando conversa, a gente conversa com determinados irmãos, que quando você termina a conversa, você vai orar. Eu não estou exagerando, tem irmãos que eu converso e depois que eu tenho que tirar um tempo para orar, para entregar as cargas a Deus. Mas tem irmãos, e graças a Deus, a grande maioria, que a gente conversa, e na hora que você sai daquela conversa, você sente aquele azeite de Deus no meio do povo. Eu chego aqui no domingo de manhã, que penso, irmãos que se aproximam de mim, com a palavra, particularmente nossa irmã Dona Neuza Carapeta, me abençoa todos os domingos. Olha, eu estou orando por você, Deus abençoe, te dê graça na palavra. Quantas notícias a gente recebe gostosas. Domingo passado acabou a reunião, a gente não consegue abraçar todos. Chega em casa, liga a Dona Marta. Pastor, que bênção, aquela hora que a gente foi orar pelo país, aquilo estava pulsando no meu coração. Eu não pude te dar um abraço, mas eu estou dando meu abraço pelo telefone. Que bênção quando a gente recebe o azeite de Deus no meio do povo. Você é um azeite de Deus, você derrama azeite de Deus no meio do povo. O que você contribui como igreja local? Nós somos a igreja, o corpo vivo de Cristo. Eu quero te dizer,
que às vezes as barreiras em nosso coração podem impedir de Deus agir no meio da igreja, ou de nós recebermos a porção de Deus. Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás eu fui convidado pelo pastor Jorge Mitian, que é o irmão que nós temos uma cobertura, que nos dá cobertura ministerial, para acompanhá-lo numa semana de ministração numa igreja em São Luís do Maranhão. Passar uma semana com o Jorge Mitian é doutorado em teologia. Fantástico. E eu já estava sendo muito tocado pelas palavras abençoadoras do Mitian, estar com ele, o que a gente aprendia, mas teve uma situação que era uma igreja muito interessante, porque cada dia eles faziam um louvor de acordo com um tipo. Um dia lá, um louvor estilo Ana Paula Valadão, outro dia Zaf, outro dia... Cara, era muito interessante a maneira, mas teve um dia especial. Eu ajudava ali com o Mitian nos trabalhos, mas depois da reunião, eu ficava ali tomando conta de uma mesa em que a gente vendia os livros do Mitian, que eram muito procurados. Então eu fiquei numa determinada posição e começou o louvor. E a esposa do pastor que estava dirigindo cantou primeiro. No segundo cântico, ela começou a cantar assim: ó Senhor, vem sobre nós, ó Senhor. Ficou nisso 10 minutos, 20 minutos, ó Senhor, vem. Todo mundo louvando. Uns 20 minutos eu comecei a ficar meio incomodado, confesso para vocês. Ó Senhor, deu meia hora, eu já estava assim impaciente. Não aguentei mais e sentei. Ó Senhor. Quando deu 40 minutos, eu confesso para os irmãos que eu já estava murmurando e estava reclamando. Como é que traz o Mitian da Argentina até aqui? Vão dar pouco tempo para ele. 50 minutos. Oh Senhor, eu já estava na carne, eu já não aguentava mais ficar ouvindo aquele negócio. 1 hora. Oh Senhor, eu não aguentei. Eu saí do meu lugar, eu ia falar uma palavra para o Jorge. Ó Jorge, vamos lá, né? Quando eu olho, assim, louvando a Deus tremendamente. 1h10. Oh Senhor. Aí acabou. Quando a gente se encontrou depois da reunião, eu falei: Jorge, eu não consegui continuar em adoração naquele estilo. Como que você conseguiu depois de 1h10? Ainda está em louvor e adoração. E ele falou: Edmilson, quando eu estou adorando a Deus, não me importa quem está na frente, não me importa quem está dirigindo o louvor, como está dirigindo, porque a minha conexão é direta com Deus, uma adoração de dentro para fora. O problema não era o louvor quem dirigia, o problema era eu, porque eu tinha colocado obstáculos a isso. Quantas vezes nossos conceitos, preconceitos, por quê? Porque não estava dirigindo o louvor do jeito que o Vidinho dirige, que eu gosto. Então eu me bloqueei a isso. O problema estava comigo. As mudanças de Deus em nós têm que ser de dentro para fora, senão é pura religiosidade. E que bênção a gente fazer parte da igreja. Um local que certa vez me marcou muito também, quando junto com o Bilão, nós fomos para a Inglaterra para ajudar um trabalho que o Ed e a Lília tinham junto a algumas igrejas da Inglaterra que pediram ajuda para um avivamento. E nós ficamos ali 40 dias juntos e ministrando. E tinha uma igreja em particular que era muito difícil. A igreja mais tradicional que você possa imaginar aqui no Brasil, avivada perto daquela igreja. Muito difícil. Mas um dia nós fomos à reunião de oração. E a Inglaterra, particularmente Londres, assim, é uma cidade muito cosmopolita e tem gente de tudo quanto é lugar. E eu fiquei muito tocado. Nós estávamos numa reunião de oração, cerca de umas 16, 17 pessoas, de 8 nacionalidades diferentes. E na reunião de oração, cada um orava na sua língua. Meus irmãos, que manifestação tremenda do Espírito de Deus. Nessa diversidade, Deus agia tremendamente em unidade. Nessa diversidade, a igreja de Deus.
Eu já tive a oportunidade de estar em várias igrejas em algumas partes do mundo, e é interessante como a gente vê a identificação imediata como igreja de Cristo. E em toda igreja a gente pode, toda igreja sadia, você pode aprender alguma coisa. E algo que marcou muito alguns anos atrás, quando a Angélica e eu, nós fomos algumas vezes na nossa comunidade que nós temos em São Miguel, interiorzão de Mato Grosso do Sul. Nós temos uma comunidade lá, que eu entendo que é uma das maiores comunidades do país, porque é um vale, os irmãos vivem de uma maneira comunitária, um vale rural, sem energia elétrica, hoje reconhecido como uma comunidade quilombola, em que moram 106 pessoas, e 94 são convertidos, proporcionalmente as maiores igrejas do país. Temos ali o pastor Ramão à frente, e eu fiquei muito tocado, porque nós fomos para a reunião, era um domingo de manhã, o pessoal se reuniu debaixo de uma ramada, as árvores, os irmãos sentados em banquinhos de madeira, aquele calor de Mato Grosso, na sombra, tudo bem, em banquinhos de madeira, sem encosto, chão de terra, e umas 20 crianças sentadas no meio, e louvor. Sem luz elétrica, só na violãozinho, e 1h e pouco, os irmãos louvando, tá. Aí, a pastora Bíblia falou, glória a Deus, falou um bom tempo, 1 hora, levanta o pastor Ramão, fomos muito abençoados, mas ainda é pouco, a gente quer ouvir o pastor Gil, na época que estava conosco, o Gil vai lá e prega, não, ainda é pouco, queremos ouvir o de Milson. Aí ele achou que era pouco, o Ramon foi lá e falou de novo, e mais louvor, 4 horas de reunião, ninguém arredava pé, ninguém saía, mas o que mais me chamou a atenção foram as crianças, 20 crianças, quietinhas no meio, assistindo e participando da reunião toda. Sabe o que é uma criança que fica ouvindo 3 horas de palavra? Eu falei, eu quero isso, vem cá, preciso levar esse pessoal para dar um seminário em Guarulhos. Aí eu cheguei para algumas mães e falei, como vocês conseguem, pessoas simples, no meio rural, como vocês conseguem manter as crianças quietinhas e obedientes o tempo todo? Elas não levantaram, não fizeram nenhuma bagunça. Não, a gente ensina que os filhos têm que ser obedientes aos pais, e que Jesus está presente aqui na reunião, e se Jesus está presente, a gente tem que prestar atenção no que ele está falando. Só isso. Simples assim. Coitadinhos, eles não têm ar-condicionado, eles não têm som para energia elétrica. Os coitadinhos, as crianças coitadas de lá não têm celular porque não pega internet. Eles não têm essa estrutura. Eles só têm o Espírito Santo e a palavra. Meus irmãos, tudo isso que a gente tem é bom. Graças a Deus por esse local, ar-condicionado, internet, tudo isso. Mas não podemos perder a essência da igreja. Isso a gente não pode perder. Quando pais começam a perder o controle dos seus filhos, e nem trazendo aqui no domingo, quando o pequeno rebanho não está funcionando, tem algo errado com a gente. Está na hora da gente rever os nossos conceitos. É fácil a gente justificar, mas as crianças daqui são diferentes, são mesmo. Mas a gente não pode perder a nossa essência como igreja. Quando a gente fica meio travado em horários, em coisas. Semana encontrei um pastor amigo que comentou que devido à reforma que eles fizeram lá na igreja que eles congregam, a reforma, como sempre, a reforma se estendeu muito, eles fizeram um salão pequeno e tiveram que fazer várias reuniões em grupos pequenos, domingo inteiro, várias reuniões, só que as reuniões tiveram que ser curtas, pequenininhas, de 1 hora. O problema é que a turma agora não quer mais voltar. Deu 1 hora, pastor, já deu 1 hora aqui, de culto, acabou. Quando a gente começa a ficar preso nessas coisas, significa que tem algo errado, da gente entender o que é culto a Deus. Por que nós estamos reunidos aqui? Porque Jesus está presente aqui. E se Jesus está presente aqui, nós estamos reunidos como igreja, em nome do Senhor Jesus. Que privilégio tremendo.
E a igreja é o local de manifestação da graça de Deus. É privilégio congregar. Por isso, como comunidade, a gente não precisa de rótulos denominacionais. Tem gente que me pergunta, mas vocês não fazem parte de nenhuma denominação? Não. O que vocês são? Nós somos igreja. Mas de qual igreja? Da única. Quantas igrejas Jesus tem? Uma. A igreja do Senhor Jesus. Nós nos reunimos como um grupo de igreja local, comunidade cristã em Guarulhos, mas fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Porque, deixa eu te explicar, Deus não tem esse lance de pentecostais, ortodoxos, reformados, comunidade. Deus vê tudo como igreja. Como diz na 1 Crônicas, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele não fica vendo aquele da Assembleia, aquele da Batista, aquele da comunidade. Não. Deus passa com seus olhos sobre toda a terra, para olhar e ser forte. Com quem? Com aqueles cujo coração é totalmente dele. Na nossa sociedade contemporânea, nós temos 3 tipos de igreja. Passa para a gente, Evelyn, por favor. O pastor Ricardo Agreste dá essa ideia muito interessante no seu livro sobre 3 tipos de igreja na nossa sociedade. Primeiro, a igreja hospital. O pastor tem a figura de um capelão. Os membros, como se fossem pacientes. O que faz um capelão? O capelão no hospital, ele visita, ele ora, ele consola. Você já viu um capelão no meio do hospital falar: pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos fazer diferença aqui na enfermaria, vamos revolucionar isso aqui em nome de Jesus? O capelão é demitido. O capelão não está para isso. O capelão está para passar a mão na cabeça, para abraçar. Você está bem, está doendo, olha. E alguns gostam dessa figura do pastor capelão. Pastor, estou com uma encravada, dê-me um gipom, caspa no joelho, repreende. E fica nessa figura do capelão, fica naquela dependência eterna. E tem irmãos que às vezes estão conosco há anos, mas tem essa mesma postura de doente, de coitadinho, tenha dó de mim, não cobre muito de mim, não exija muito de mim, porque ele tem a figura do capelão. E o resultado desse tipo de igreja, hospital, do pastor capelão e membros pacientes é o quê? Dependência. Uma eterna dependência de discípulos que não crescem, de irmãos que não crescem. O segundo tipo de igreja é da igreja empresa. O pastor tá dando para ler? Não. Então, por favor, troca, desligar esse daqui e liga só os 3. Tá dando? Tá dando? Agora sim. Ah, dá para ver. Põe no branquinho, por favor. Obrigado. Na igreja empresa, o pastor é um empresário, visionário, os membros são consumidores. O pastor tem que ser um articulador, um homem de projetos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá. E os membros são consumidores. Chegam com uma prancheta, dando nota. Ministério tal, nota tal. Ministério tal. Louvor, leitor tal. Músicos. Começa a dar nota no culto. Palavra tal. Trabalho dos diáconos tal. Aliás, como se o culto fosse feito para ele gostar. Mas se o culto é para Deus, quem tem que gostar é Deus. Mas como ele tem essa ideia de membro consumista, ele vem para consumir. Ele acha que tudo tem que ser feito de uma maneira para agradá-lo. E se algo acontece que ele não fica satisfeito, ele reclama, porque a igreja virou um balcão de negócios. E se ele não está satisfeito, se você vai numa loja, se você vai num restaurante e você não está satisfeito com o serviço, com o atendimento, o que você faz? Você vai em outro. É a mesma ideia que ele tem de igreja. Eu vou naquela igreja, mas se o serviço não estiver no que eu gosto ou no que eu acho melhor, eu busco um outro fornecedor. O resultado, o que é? Egocentrismo. Pessoas exigentes, críticas, que sempre querem ser servidas. E o terceiro tipo de igreja, que é o ideal, que é a igreja missional.
ou seja, a igreja que cumpre a sua missão. O pastor tem a figura de paternidade, de mentoreamento, e os membros são discípulos. O resultado é maturidade e cumprimento do serviço e missão. Abre sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, vamos ler versículos de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, o propósito da igreja missional é exatamente essa. E os ministérios, particularmente aqui do pastor, é exatamente essa na figura de alguém com mentoreamento, paternidade, uma guia espiritual que ajuda homens e mulheres a compreenderem a vontade de Deus, segundo a palavra do Senhor, são incentivados à maturidade. Nosso papel como pastores não é simplesmente transformar a igreja naquilo que a gente gosta, mas estar sensível àquilo que Deus já está fazendo no meio da igreja. Deus é aquele que dá a tônica, Deus é aquele que efetua o querer ou realizar. O que nós precisamos é estar atentos a isso e ajudar a igreja no crescimento, a maturidade. Não é para ficar passando a mão na cabeça de um, de outro, mas é de levar a igreja a essa maturidade. E o resultado são membros discípulos. Discípulo é aquele que segue. Nós somos discípulos de quem? De Jesus. E qual é o maior anseio de um discípulo? Ser igual ao seu mestre. Ou seja, o anseio do discípulo é crescer, é ser transformado à semelhança de Cristo Jesus. E o resultado é maturidade, ou seja, os discípulos deixam de ser autocentrados para serem outros centrados, se preocupando no engajamento da missão, conforme lemos aqui em Efésios. Somos levados à maturidade e o próprio corpo efetua o seu aumento para a edificação de si mesmo em amor. E o contrário disso, o que é? São 3 tipos de cristãos, no próximo slide, que o diabo gosta. Quais são os 3 tipos de cristãos? Presta atenção primeiro no que está escrito aqui. Gente desanimada. O diabo gosta de gente desanimada. Sabe por quê? Primeiro, porque geralmente ele se desanima, ele culpa os outros, ele se vitimiza por estar desanimado, e ele mede todos pela sua régua. Como ele está desanimado, ele olha assim, está todo mundo desanimado, coitadinho, por que fizeram comigo, por isso eu estou desanimado. Tem o autocentrado, é quando tudo que ele faz na vida, ele faz pensando nele. Esse meu curso, essa minha atividade, esse meu trabalho, meu isso, meu aquilo, meu dinheiro, meu, tudo pensando nele. Ele é autocentrado, ele não tem a visão de colocar o seu talento, de colocar a sua profissão na extensão do reino. Ele não pensa em fazer algo que possa beneficiar outros, é tudo que serve para mim. É uma vida autocentrada. E não há nenhum problema você fazer curso em inglês, em academia, e pós, mas você tem que ter visão de reino. E o que eu estou fazendo isso para abençoar dentro do reino? Eu vou ainda mais. O que eu posso fazer para abençoar na igreja local? Eu vou dar um exemplo. Falta gente para o data show. Gente que se dispõe a estar ajudando, nem a Belinha está lá e alguns outros ajudam.
Falta gente para ajudar em ministérios importantíssimos, como os teens. Falta gente, muitas vezes ali fora, os irmãos que ficam na porta. Falta parceiros de oração. Mas o grande problema é que a visão de muitos é: eu venho à igreja para ser servido, para assistir, e toda a estrutura estar pronta para mim. Nem se disponibiliza serviço e nem na contribuição financeira. É algo limitado. O diabo gosta de gente desanimada, autocentrada e sentada. Todos nós recebemos dons e ministérios. Você está usando o dom, pelo menos um você tem. Você está usando os dons que Deus te deu no reino? Você está usando? Ou ele está engavetado ali, fechadinho, na gaveta? Eu estou esperando alguém me chamar para fazer alguma coisa. Que te chamar, rapaz? Se Deus te deu, é para você usar. Não tem que chamar. Deus já disponibilizou. Por isso a igreja muitas vezes representa essa foto. Essa foto foi no acidente que o Bitinho falou aqui, do Ricardo Boechat, que o avião que ele estava praticamente caiu em cima do coitado do caminhoneiro. E o caminhoneiro, essa foto viralizou, e o caminhoneiro ficou preso ali. Enquanto ele está preso, uma mulher toma a atitude, vai lá, quebra o vidro do carro. Essa mulher tem uma doença seríssima, rara. Ela quebra o vidro do carro, não ficou pensando nela, e começa a soltar ali a porta e salva a vida daquele caminhoneiro. Enquanto dois manés ficam ali, filmando simplesmente dois homens, uma vergonha. Dois frouxos, não vou chamar de homem, dois frouxos ficam ali, no celular, estou filmando, vai para a internet. Como hoje em dia tem na vida, gente, assim. Está acontecendo um monte de coisa no país, as pessoas desesperadas atrás de Cristo, a família passando por uma situação, e alguns ficam, estou na internet, estou no celular, está aqui. Gente que não tem atitude. E na igreja muitas vezes é assim, alguns se ralando, esforçando, vai lá e faz, e alguns dando nota. Ô vigário, está filmando. Gente, assim o diabo gosta, o que não o incomoda. Você tem sido um abençoador? Ou você está sendo um cara desse no celular? Está sendo como essa mulher que toma atitude? Ou você fica filmando e sai daqui tranquilão para continuar depois suas atividades? Sabe o que essa mulher falou? Ela chama Leilane. E o pessoal fez lá uma foto, né, pintaram como se ela fosse a Mulher Maravilha, quebrando ali o vidro. E perguntaram, você não se sente uma heroína? E ela falou, não, eu fiz por amor a Deus e ao próximo. Temos uma aliança com a igreja do Senhor Jesus. Temos essa aliança com a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós não podemos ser esses simples espectadores. Deus nos chama a sermos protagonistas. Gente que está a fim de arregaçar as mangas e trabalhar na extensão do reino pela igreja do Senhor Jesus. Se todos colocassem em funcionamento os dons que Deus colocou, com certeza, como igreja, teríamos muito mais de vanguarda, teríamos muito mais ativo, muito mais resultados. Aliança com a igreja. E também aliança com os pais espirituais. Aliança com os pais espirituais: obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quando estamos falando sobre aliança com os pais espirituais, estamos falando sobre lealdade e não sobre escravidão. Estamos falando sobre um guarda-chuva espiritual e não controlar as pessoas. Em Hebreus 13:7 diz: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Eu gostei demais de um testemunho do Asaf, quando ele falou sobre esse tema. Ele disse o seguinte:
A aliança é provada, a aliança com os pais espirituais é provada muitas vezes. Decidi ser alegria e orgulho para com os meus pastores. Resolvi não ser um discípulo problemático, mas me colocar como alguém que ajuda os meus pastores na caminhada. Decidi obedecer. E ele conta que Asaf, num dos seus maiores momentos ministeriais, foi convidado para gerenciar toda a parte de mídia, televisão, rádio, revista, de um ministério que há anos atrás despontava como o maior ministério do Brasil, famosíssimo. E ele foi convidado para estar à frente de toda a parte de mídia desse maior ministério. De longe, era o mais pujante do país. E ele pediu oração para os seus pastores. O pastor que era desse forte ministério: mas como, rapaz? Vem para cá. Não, eu só vou mediante bênção deles. Os pastores oraram, e ele naquela ansiedade: e aí? Não, ainda estamos orando. Passou um mês, ainda estamos orando. E eles chegam depois para Asaf e falam: Asaf, a gente entende de Deus que você não deve ir. Não foi fácil para ele ouvir aquilo, não foi fácil para ele obedecer, que parecia algo ilógico, mas ele entendia que ele só queria sair debaixo de bênção. Uma coisa é ser liberado, outra coisa é ser enviado. Ele queria ser enviado. Pouco tempo depois, o líder desse ministério caiu em pecado e todo aquele ministério desmoronou, prejudicando a vida de muitos e muitos que trabalhavam com ele. E se o Asaf tivesse estado ali junto, com certeza seria extremamente prejudicado. Um homem debaixo de bênção. E ao falar de pais e mães espirituais, nós não estamos falando somente de pastores, estamos falando de discipuladores, daqueles que te geraram em Cristo. São pais e mães espirituais. Quem são os pais e mães espirituais? Passa para a gente, por favor. Pais e mães espirituais são aqueles que ajudam os seus filhos espirituais a reconhecer, desenvolver e cumprir o potencial que lhes foi dado por Deus em um ambiente de amor, cuidado e graça. Pais espirituais são aqueles que ajudam os seus filhos espirituais a construir um saudável senso de propósito e identidade, ajudando-os a cumprir seu chamado e missão de vida. São estimuladores e promotores do seu potencial. Pais espirituais não são dominadores, são orientadores. Sua maior arma de influência é seu exemplo. Isso é um pai espiritual, isso é uma mãe espiritual. É como o exemplo da águia. A águia, quando vai fazer um ninho, ela pega alguns gravetos grandes, depois alguns gravetos menores, aí ela forra com folhas, depois ela vai arrancando penas e faz uma plumagem no ninho. E ali bota, choca os ovos e cria os seus filhotes. Conforme eles vão ficando grandes, ela tenta empurrá-los para fora do ninho, mas eles não querem sair. Afinal, aquele ninho é tão gostoso. E a águia começa tirando toda aquela plumagem. O ninho vai ficando mais desconfortável. Aí ela vai tirando as folhas, e eles vão ficando nos gravetos. Aquilo vai incomodando. Aí ela vai tirando os gravetos pequenos, e eles ficam naqueles gravetos pontiagudos, se sentindo numa situação desconfortável, e a águia vai empurrando eles para fora e praticamente os lança para fora do ninho. E na hora que começa a cair, ele aprende a voar com as suas asas, e a águia está do lado deles. Muitas vezes ele não consegue, ela pega, volta para o ninho até que ele aprenda sozinho. Isso é ser pai e mãe espiritual, incentivar os discípulos, os filhos espirituais na caminhada. Quando a gente fala sobre esse termo pai e mãe espiritual, alguns têm uma referência equivocada, porque vieram de lares em que o pai ou a mãe ou foram omissos na autoridade, ou ao contrário, foram extremamente autoritários. Mas queremos deixar claro que nós rejeitamos qualquer ideia que use o pretexto de paternidade ou maternidade espiritual, de grupos em que as pessoas são lideradas, em que as pessoas são
estão debaixo de uma coerção, de uma intimidação, em que elas se sentem usadas e manipuladas com esse intuito de paternidade espiritual. Isso não tem respaldo bíblico. Ninguém pode se colocar no local entre a pessoa e Jesus, como se o discípulo fosse dela, meu discípulo, eu tomo conta, só eu falo com ele. Não, nós entendemos que isso não é saudável. A gente quer modelos de homens e mulheres em nossa comunidade que sirvam de exemplo para a formação de famílias saudáveis, que os jovens vejam gente séria, que caminhem com Deus, que os discípulos vejam nos seus discipuladores homens e mulheres sérios com Deus, que os ajude a desenvolver o seu potencial de dependência do Senhor. Edmilson, eu acho que não tem um pai e uma mãe espiritual. A pergunta é: você já se colocou na posição de filho? A gente só pode pastorear quem é pastoreado, só pode discipular quem é discipulado. Paulo era um pai espiritual. Ele considerava Tito, Timóteo e Onésimo como seus filhos espirituais. Ele se refere a Tito como um verdadeiro filho segundo a fé, em Tito 1,4, e a Timóteo como um verdadeiro filho na fé, 1 Timóteo 1,2, e um amado filho, em 2 Timóteo 1,2. Peço-te para o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo tinha essa atitude de um pai espiritual. Por isso, irmãos, terminando, eu quero dizer que a gente precisa de pais espirituais em nossos dias. Precisamos de discipuladores. Alguns a gente fala para discipular determinadas vidas. Eu fico muito triste quando eu vejo que a pessoa tem anos aqui, mas não tem tempo, não estou preparada, vira uma eterna criança. Outros ficam tão envolvidos em suas atividades e têm uma agenda tão cheia que não tem tempo para cumprir a ordem principal de Jesus, que é ir de fazer discípulos. Eu quero te dizer que se você não tem tempo para cumprir a ordem de Jesus, Deus não está nas suas prioridades de vida. Tem algo errado com a sua formação. Ou então vejo gente que não está disposta a pagar o preço, porque formar um discípulo paga preço. Fazer reunião com eles é uma coisa, formar um discípulo é outra. Isso requer tempo, um custo. Numa sociedade imediatista e relativa que a gente vive, não é algo fácil da gente entender. Nós buscamos, em nossa comunidade, gente séria, disposta a pagar o preço, que seja referência, modelos, que Deus levante em nosso meio, pais e mães espirituais, gente com maturidade, disposta a dar sua vida para que outros sejam abençoados, porque temos uma aliança com a igreja e temos uma aliança com os nossos pais espirituais, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Eu gostaria que você estivesse refletindo aí no seu coração sobre esse assunto. Primeiro, na sua aliança com a igreja, você tem sido instrumento abençoador junto aos irmãos? Você tem derramado o azeite de Deus no meio dos irmãos? E segundo, você tem se colocado à disposição para ser um pai, uma mãe espiritual, para discipular gente, para abençoar a vida de outros? Ou sua vida está tão centrada em você, você não tem tempo para abençoar, para cumprir a ordem de Jesus? Você tem honrado seus pais espirituais? Que tal você orar e se colocar diante do Senhor agora?